bem-vindo, alunos, para mais uma videoaula de História aqui do ProEnem. O tema da aula de hoje é Era Vargas. Este é um tema que também, em quase todas as provas, nós temos questões vinculadas a este período. Por quê? Porque, além da Era Vargas ser um marco, exatamente isso, um marco dentro da história econômica e política do Brasil, o Vargas foi o presidente que mais tempo ficou no poder aqui no nosso país. Então é óbvio, os 15 anos desta Era Vargas, e mais adiante ele volta lá no final de 50, fica até 54 quando ele se suicida, ele fica quase 20 anos no poder. E é óbvio que ao longo desses 20 anos muita coisa aconteceu no Brasil. Nós poderíamos colocar, de certa forma, o Brasil antes do Vargas e o Brasil pós-Vargas. Inclusive nós temos autores que colocam a economia do Brasil justamente dividida desta forma. No ano passado tivemos uma questão do Caio Prado Júnior, em que ele tem uma obra chamada Formação Econômica do Brasil, e nesta obra, que é um clássico sobre a economia do Brasil, a história econômica do Brasil, em que ele coloca todo o período colonial, o período império e a chamada República Velha, 3 momentos distintos da história do Brasil, dentro do mesmo barco, uma economia da agroexportação. E o governo Vargas como o início de uma nova era, a era da industrialização do Brasil. É isso que nós veremos hoje rapidamente nesta videoaula. Vamos lá então, partindo para as características gerais do governo Vargas. O que nós temos? Um Vargas que assume o poder a partir da chamada Revolução de 30, retirando do poder no Brasil aqueles que desde o momento do início da República Brasileira, de certa forma, controlaram o poder político e econômico, que foram os cafeicultores. E o Vargas muda, de certa forma, a economia do Brasil a partir de uma ação intervencionista. O Estado começa a intervir na economia do Brasil. Na economia, na política, enfim. Nós temos um contexto internacional que é da crise de 29, o mundo capitalista abalado pela queda lá da Bolsa de Nova York e o Brasil, dentro desse contexto, tentando se reorganizar. A saída encontrada pelo Vargas é um incentivo à industrialização, mas uma industrialização a partir do controle do Estado. Essa industrialização ela vai acontecer dentro de um contexto, de certa forma, autoritário. Na Europa, nós temos o avanço dos chamados regimes totalitários, a Alemanha do Hitler, a Itália do Mussolini, a União Soviética do Stalin, modelos políticos diferentes, fascismo, socialismo. No Brasil, dentro do modelo capitalista, nós vamos ter aquilo que mais adiante se chama o chamado populismo. E o Vargas é quem introduz esse modelo político aqui no Brasil. Um modelo autoritário, com uma intenção de modernização do Brasil, a partir, inicialmente, do capital nacional. Então, a ação do Estado no sentido de incentivar a industrialização. Ao mesmo tempo que ele incentiva a industrialização, criando uma série de órgãos como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, apoia o surgimento de entidades SESI, SENAI, SENAC, que vão gerar uma série de cursos que vão capacitar esta mão de obra necessária dentro desse processo de industrialização do Brasil. Nós temos também a formação de toda uma legislação trabalhista no sentido de garantir aos trabalhadores naquele momento uma certa estabilidade e uma certa tranquilidade, com o objetivo inicial de garantir alguns direitos, mas ao mesmo tempo controlar esses trabalhadores. O Vargas não é à toa que é conhecido como o pai dos pobres em função aí de uma série de benefícios que são colocados, mas também alguns utilizam o termo a mãe dos ricos, porque ao mesmo tempo em que ele garante direitos aos trabalhadores, ele os controla, garantindo o desenvolvimento econômico do Brasil e o certo crescimento de algumas indústrias. O governo Vargas, a gente trabalha de maneira bem rápida, 3 momentos distintos. O momento inicial, quando ele chega ao poder, que é o momento em que ele está tentando se organizar, afinal de contas houve um golpe de Estado, e quando nós falamos um golpe de Estado é algo que é contra a lei, então há toda uma necessidade de organização do país nesse momento. Em todos os estados são nomeados interventores, homens de confiança para administrar os estados, para garantir que este modelo tenha o seu sucesso. O estado de São Paulo se organiza e tenta articular um movimento para derrubar o Vargas com a questão lá de uma constitucionalização, ou seja, nós não tínhamos uma Constituição, surge a chamada Revolução Constitucionalista. Vargas enfrenta esta revolução, os paulistas tentam reagir, não conseguem, são poucos meses aí de batalhas, o Vargas vence
E no momento que ele vence, ele organiza o Brasil a partir da Constituição de 34. Uma Constituição que é inovadora em várias questões. Traz a questão o voto feminino, traz a questão de legislações trabalhistas, inclusive a questão do salário mínimo, o controle das fraudes eleitorais que até então existiam, com a criação do Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, uma série de artifícios para organizar a questão do voto. É um contexto que, a partir da Constituição, há uma certa liberdade de pensamento, possibilitando o surgimento de entidades como a Aliança Nacional Libertadora, inspirada nos ideais socialistas, a Ação Integralista Brasileira, inspirada nos ideais fascistas, e estes grupos passam a se digladiar dentro da sociedade brasileira, servindo como uma espécie de alternativa ao pensamento do Vargas, que de certa forma está namorando muito mais ali com a aliança, com a Ação Integralista Brasileira, obviamente, por ter pensamentos parecidos. É um momento em que há uma série de tentativas de golpe, inclusive, do ponto de vista socialista. Temos a chamada intentona comunista, que favorece o fortalecimento do governo Vargas a partir dos chamados decretos no estado de sítio, regimes de exceção, até o momento em que o governo Vargas, né, de certa forma, consegue articular um golpe fictício, vamos dizer, né, e através da descoberta do chamado Plano Cohen, o Vargas instala um golpe de Estado que ficou conhecido como Estado Novo. E aí mostra, de fato, né, a cara do Vargas, que era um governo extremamente autoritário, um governo ditatorial, que a partir da Constituição lá de 1937, que deu poderes totais, de certa forma, ao Executivo, ele implanta todas as medidas que até então ele vinha tentando implantar dentro daquelas características de incentivo à industrialização, de controle da classe trabalhadora. É o momento em que o Brasil acaba se envolvendo na Segunda Guerra Mundial, né, um episódio internacional, e o Brasil, dentro desse processo de expansão da sua indústria, ele acaba, num determinado momento, se aliando aos Estados Unidos, que dentro da Segunda Guerra está dentro lá do chamado Grupo dos Aliados. E o Vargas acaba, mais adiante, meio que até contra a vontade, mas colocando o Brasil diretamente na guerra. O que nós temos? Um Brasil que, no exterior, luta contra as ditaduras e que internamente era uma ditadura. O governo Vargas, ele passa por uma série de críticas a ponto da sua ditadura, né, ter que ir aos pouquinhos sendo diminuída. Chega lá em 1945, ele tem que fazer algumas alterações na forma de governo. A ditadura é relaxada, o Brasil ajuda a vitória dos aliados lá na Europa, a dita democracia, a liberdade vence, e ao mesmo tempo aqui o Vargas, né, nessa articulação, quem sabe até para se manter no poder, acaba sofrendo um golpe e, pelo menos temporariamente, as suas ideias nacionalistas, as suas ideias de intervenção do Estado são interrompidas, e com a posse de mais adiante lá o governo de Eurico Gaspar Dutra. Então é com a queda do Vargas lá em 1945, através de um golpe também, que nós temos o final daquilo que nós chamamos de Era Vargas. Não o final do pensamento do Vargas, que isso vai se manter, né, nos demais governos, inclusive até a ditadura militar, onde nós teremos o embate aí daquilo que nós chamamos dos nacionalistas e os entreguistas, grupos, né, que apoiavam ou criticavam as ideias do Vargas. Aqui fica a dica: Estado Novo é um dos temas recorrentes da prova do Enem. Procure em casa e se prepare, esperando até a nossa próxima aula.